Bom dia! Hoje eu quero ler com você Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Então a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Olha o que nós aprendemos aqui. Que essas pessoas, eles ficavam afastados da cidade, eles não podiam chegar perto das pessoas, porque naquela época, né, a lepra, ela era como era uma maldição na vida da pessoa. Era porque alguém pecou, porque aconteceu alguma coisa que eles foram castigados, amaldiçoados. Então aquelas pessoas, elas tinham que ficar afastadas da cidade, da sociedade, da família, abandonar o seu trabalho, tudo. Então, por que eles pararam de longe e chamaram Jesus? Porque eles não podiam se aproximar. Era proibido. E naquela época, a lepra era uma doença terrível. Ela causava exclusão, isolamento, dor, vergonha, rejeição, orfandade, medo, abandono. Tudo isso era gerado através da lepra, porque a família rejeitava aquelas pessoas, abandonava aquelas pessoas, a sociedade rejeitava aquelas pessoas, excluía aquelas pessoas. Era algo que causava grande dor, muita tristeza, muito sofrimento. E antes, até Jesus vir, até eles, era algo incurável. Aquelas pessoas morriam daquela forma, né? Perdendo os pedaços aos poucos, né? A carne ia apodrecendo, as feridas iam tomando conta. E eles, né, uma pessoa leprosa, nem ao menos eles podiam morar com a sua família, nem num quarto separado, nada. Eles tinham que simplesmente sair da cidade, abandonar tudo. Eles eram excluídos da cidade, né, confinados, tinham uma vida escassa e sem perspectiva nenhuma. Aquelas pessoas só esperavam a morte, só, mais nada. E quando aqueles homens gritaram para Jesus ter misericórdia deles, eles reconheceram quem era Jesus. E eles creram que Jesus podia mudar a situação deles. Eles tinham ouvido falar de Jesus. Aqueles homens, eles se aproximaram, ficaram de longe, chegaram ali perto de onde Jesus estava, né? Mas eles gritaram de certa distância, porque eles poderiam ser apedrejados, eles poderiam ser mortos se chegassem perto. Mas Jesus respondeu: vão até o sacerdote para que ele os examine
E eles foram indo. Um percebeu que quando eles estavam caminhando em direção aos sacerdotes, que ele estava totalmente curado. Ele começou a glorificar a Deus e ele voltou até Jesus, se colocou aos pés de Jesus, agradeceu e era um estrangeiro, um samaritano. Então isso significa que os demais eram judeus, eram do próprio povo de Deus, aqueles que Jesus veio e eles não reconheceram, eles rejeitaram Jesus. Da mesma forma como aqueles leprosos eram rejeitados. Aí, Jesus pôde sentir, de uma certa forma, a ingratidão. Por que eles não voltaram junto com aquele ali? Que no momento em que ele percebeu que ele estava curado, ele deu a glória a Deus e voltou para agradecer. E isso nos mostra que nos ensina que nem sempre as nossas boas ações vão ser reconhecidas. Nem sempre nós vamos receber gratidão pelos benefícios que nós fizemos para as outras pessoas. Por isso que Jesus disse que quando a tua mão direita der, que a esquerda não saiba. Então, nem sempre nós vamos ser reconhecidos, nós vamos receber a gratidão das pessoas por ter feito um benefício para elas. Por isso que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque Jesus, ele é assim. Ele deu a cura, a salvação, a libertação, a bênção, nos comprou de volta, nos resgatou do pecado, nos tirou das mãos do inferno. Mas nem sempre as pessoas são gratas, nem sempre as pessoas olham para o sacrifício de Jesus. Na maioria das vezes, as pessoas, quando recebem uma cura, recebem um milagre, elas acham que não é mais do que obrigação. Elas não voltam para agradecer. Eu conheci pessoas que, quando estavam desempregadas, elas iam no culto da segunda-feira, que era o culto da prosperidade, com a carteira de trabalho na mão. Assim elas iam os 2, 3 cultos. Deus abençoava, abria uma porta de emprego, mas elas nunca voltavam para agradecer. Eu só via elas lá novamente com o passar de um tempo, de alguns meses ou de um ano. Quando elas perdiam o emprego, elas voltavam de novo e faziam a mesma coisa. Não voltavam para agradecer. É a ingratidão. A pessoa nem sequer para voltar lá na igreja e contar o testemunho, testemunhar, eu vim nos cultos, eu participei da campanha e Deus abriu as portas, Deus me abençoou. Não. Então, pela ingratidão, o diabo vai lá e rouba. Dura um tempo? Dura. Só que depois, Satanás vai lá e rouba. Quando vê, ela não fica no emprego, ela não para em lugar nenhum, ela começa a ficar insatisfeita, ela começa a colocar defeito nos colegas, defeito no patrão, defeito no horário. Assim a pessoa começa. Porque se ela tivesse um coração grato, aquilo ia ser permanente na vida dela. A ingratidão impede que as pessoas vivam o milagre por completo. A ingratidão, ela impede que as pessoas vivam o melhor de Deus. Nós devemos ter um coração grato por tudo. A palavra diz: em tudo dai graças. Dar graças pelo teu alimento, pela cama que você tem para dormir, pelo chuveiro quente que você tem, pela tua casa, pela tua coberta. A casa pode até não ser sua, mas dê glória a Deus porque você tem condições de pagar um aluguel, de morar bem, de ter um lugar para dormir.
para se achegar, um lugar aonde você vai voltar para casa, você vai ter o aconchego da tua casa, o aconchego da tua família. E quantos não têm? Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas as raposas, outros animaizinhos tinham seu lugarzinho de repouso, a sua toquinha, a sua casinha, seu covil, suas cavernas, mas ele não tinha um lugar permanente. Nós temos. E muitas vezes não agradecemos pelo que temos. Paulo disse que ele aprendeu a viver na fartura e aprendeu a viver na escassez. José, quando ele estava no Egito, ele aprendeu a administrar na riqueza, na escassez, para que depois ele fosse governador do Egito e ele iria passar por essas duas fases. Deus preparou ele. Você já parou para analisar que às vezes nós passamos por algumas fases na nossa vida que dá uma apertadinha em alguma coisa, nós devemos apertar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas a gente aprende a se virar. E depois, Deus ele vê como nós vamos nos portar para acrescentar a abundância que ele tem preparada para a gente. Ele fica analisando se a pessoa vai reclamar, se a pessoa vai murmurar, mas Deus ele nos prova para ver como está o nosso coração, porque ele conhece o nosso coração. Ele permite muitas vezes você passar por uma escassez, por uma, como a gente diz ali, uma saia justa, né? Mas para ver como nós estamos, como nós vamos proceder no dia mau, no dia bom, no dia mais ou menos. É assim. Então nós temos que ver Deus em todos os dias, em todos os momentos, em cada situação. Deus nos ensinando, Deus cuidando de nós. Paulo foi ensinado porque ele sabia que ele iria para muitos lugares pregar o evangelho, mas ele não sabia o que esperava por ele lá. Se ele ia ter abundância, mais ou menos, escassez, mas ele aprendeu com cada situação. Ele nunca se voltou e nunca murmurou contra Deus. Ele aprendeu a viver em cada uma dessas fases. E hoje, a lepra ela é uma doença totalmente tratável. Se eu não me engano, é a hanseníase, né? Que as pessoas falam. Hoje ela é tratável, mas naquela época não era. Não tinham os recursos que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, e eles não tinham cura. Hoje tem medicação, hoje tem tratamento, né? Se for diagnosticado, né, rápido ali, tem cura, tem tratamento, é algo tratável. Nós não ouvimos falar, morreu tantos por hanseníase. Não. Mas naquela época era algo, né, terrível. Era algo contagioso, por isso que eles eram afastados, porque eles podiam passar a lepra para outra pessoa. E aí a gente vê que pessoas têm a alma leprosa, que não perdoam, não amam, têm mágoa, têm rancor, e pessoas que não conseguem viver. A gente vê que muitas pessoas estão presas na lepra, aonde muitas vezes Satanás faz com que a pessoa caia na armadilha de uma ofensa, alimente a mágoa no coração, fica amargurada, ressentida, doente, ela vai adoecendo. Essa é a intenção dele, matar, roubar e destruir. Por um simples detalhezinho. Eu sempre uso o exemplo, né, de a pessoa ver passar na rua
não ver aquela pessoa e a pessoa viu e ela disse, nossa, fulano passou aqui, nem me viu, nem me cumprimentou. E fica alimentando aquilo. E a pessoa nem viu. Às vezes ela sai de casa com a cabeça a mil, pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer tal coisa. Ela nem pensa, ela nem se... né? Ela tem que sair daí, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que ir na loja, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir ali. Ela não faz por mal. Só que o diabo faz com que a pessoa veja sempre o lado ruim, sempre o lado mal das coisas. Aí a pessoa vai se ofendendo, vai guardando ofensa, vai guardando mágoa, vai alimentando, né? Vai alimentando, vai alimentando. Quando ela vê, ela está leprosa, tomada. Na alma, é o coração, é a mente, é o espiritual, tudo leproso. Não amam ninguém, se isolam, não querem mais conviver com ninguém, porque um dia elas passaram por um sofrimento, elas não querem sofrer mais, se isolam, não perdoaram, não conseguem liberar perdão. Quantas pessoas têm a alma leprosa, o coração leproso? E se hoje o seu coração está incomodado, se você enfrenta ondas contrárias, com dificuldades de ser grato, perdoar, expressar amor, sugiro que algo muito bom deve ser feito, né? E que certamente venha mexer com a tua estrutura. Basta você fechar os teus olhos e falar com Deus e dizer para Ele tudo que tem dentro do teu coração. Basta você dizer assim, Senhor, eu não quero que essa dor permaneça. Eu não quero que essa lepra continue aqui. Me dá um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão, o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita o meu caminho. É um louvor que tem, é muito lindo. Então, é isso que você deve fazer. Colocar o teu coração diante do trono do Pai e dizer, endireita o meu caminho, Senhor. Meu coração está assim, meu coração está ferido, meu coração está magoado, está aflito, está leproso. Coloque diante de Deus. E essa dor não pode permanecer no seu coração. Essa ferida precisa cicatrizar. Então, troque neste exato momento essas feridas pelas verdades que o Senhor está trazendo ao íntimo do teu coração através desta palavra. Mais do que sentir, né, se sentir filho e filha, você deve aceitar a paternidade de Deus. Este é o momento de você mudar a sua realidade. É o momento de você abrir o teu coração e de você dizer, Senhor, tira essa lepra, tira isso que está me causando dor, isso aqui que está me sufocando, isso aqui não está me deixando dar passos, isso aqui não está me fazendo bem, eu não quero mais isso. É você que toma a decisão, porque o diabo ele só age enquanto você permitir. A mágoa, ela só fica ali enquanto você permitir. Enquanto você não abrir o teu coração, enquanto você não pede perdão, enquanto você não libera perdão, enquanto você não rasga tua alma diante de Deus e expõe o que tem dentro dela. Então é o momento de você refletir nas tuas atitudes, a tua maneira de pensar, de agir, como você está procedendo. Reflita nesta palavra. Não precisa ficar longe de Jesus como aqueles leprosos. Hoje você tem acesso ao Santo dos Santos, em nome de Jesus você está na presença de Deus e você pode se achegar ao Pai, você pode rasgar o teu coração como Ana, que se colocou ali aos pés, se ajoelhou ali ao lado de fora do templo e clamou, colocou a alma dela para Deus, toda aquela raiz de amargura
E ela foi curada, foi abençoada, gerou Samuel e teve outros filhos e filhas, porque ela rasgou o coração. Ela abriu a alma dela para Deus, expôs o que estava ali dentro, que estava lhe ferindo, que estava lhe machucando, lhe afligindo. Ela colocou aquela lepra para Deus e disse: cura, Senhor. E é isso que você deve fazer hoje. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas verdadeiramente, alcançadas pela Tua graça, curadas da lepra, que elas tenham recebido a cura na alma, no coração, no espírito, e que o Senhor possa estar, Pai, operando milagres grandiosos em cada vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.